em linguagem OPL, né? Aqui, tipos de variáveis. Lembra das variáveis, né? Inteiras, né? Tem problemas que tem variáveis inteiras, problemas que tem variáveis binárias. Mas aqui a gente vou tratar logo desse daqui. As mais comuns, né? Inteiras e flutuantes, né? Que seria variáveis reais. Então, aqui seria essa forma de escrever. Deixa eu só tirar esses pontinhos que estão atrapalhando. Vocês podem parar a qualquer momento, tá, gente? Perguntar. Deixa eu só apagar. Então, aqui, inteiro se escreve int, né? Aí aqui dentro do Cplex, aí eu vou colocar int, né? Que está dizendo que é a variável inteira, n igual a 42. Pontos flutuantes, que seriam variáveis reais? Seria float, né? F 3.2. E aqui seria um exemplo de string, né? Você bota string entre chaves, string, e aqui o nome, né? Aí aqui, gente, eu vou mostrar um exemplo. Primeiro exemplo. Aí, antes de mostrar o exemplo, eu vou aqui abrir o Cplex. Aqui eu vou, aqui o meu é esse negocinho aqui, ó. Eita, agora botei. Aqui, ó. Esse íconezinho. Vou clicar nesse ícone. Vai abrir, ó, da IBM. Ok. Aqui já tinha meio que feito. Só vou fechar aqui. Aí abriu. Esse aqui é um modelo que eu tinha feito. Aqui fechou, não tá não mais. Depois eu vou abrir agora, não. Aqui seria a cara dele, né? Aqui vai ter os projetos, né? Aqui está aberto. As variáveis, quando rodarem, vai aparecerem aqui, né? O resultado. Aqui vai ter, se tiver algum erro, vai aparecer aqui embaixo. E aqui a cara desse software. Aí, para a aula, eu vou abrir um diretório. Então, aqui, Adolfo que está aí, conseguiu. Aí vai aqui abrir arquivo novo, projeto, Adolfo aqui. Não sei se alguém mais, não sei se conseguiu. Alguém mais conseguiu além de Adolfo? Mas qualquer coisa, depois vocês vejam aí. Acho que depois eu vou até fazer um videozinho só para explicar isso. Mas acho que no vídeo de William ele também explica. Aqui. Tá bom. Ah, que bom. Que bom, Júlia. Já está na parte de instalação. Espero que você... aí qualquer coisa eu volto aqui rapidinho, se você precisar. Aí vai em arquivo, né? Quando você for abrir, ó, tem novo, aí vai abrir projeto OPL. Aí vocês vão procurar um diretório que vocês, aqui, procurar um diretório que vocês sejam familiares. Por exemplo, o meu eu coloco dentro de uma pasta nas minhas disciplinas. Aí eu venho aqui no Google Drive, que eu boto tudo no Google Drive. Aí tem ensino, né? Aqui na pasta UFES, ensino, PO Ceplex. Aí eu vou colocar na pasta PO Ceplex. E o nome do diretório eu vou colocar aula 2020.1. Vocês podem colocar PO, enfim, Ceplex, o que vocês acharem melhor. Aí, você está vendo que abriu isso aqui, ó? Abriu esse diretório, aqui abriu essa pastinha. Aí eu vou salvar meus arquivos de hoje aqui dentro dessa pasta. Tá bom? Por que eu faço isso? Abro um diretório. Poderia ser em qualquer lugar. Porque no Ceplex também, imagina você tem
um volume de dados muito grande. Então, você pode puxar um arquivo do Excel, por exemplo. Então, você pode colocar seu arquivo do Excel dentro dessa pasta e depois chamar esse arquivo, né? Aí você consegue chamá-lo de uma linha de código para dentro do modelo. Mas isso já é mais um pouquinho mais avançado, né, gente? Aqui vamos. O que a gente vai precisar agora é mais simples, mas aí quem for usar para o trabalho, ou quem for desenvolver mais coisas, né, na área, tem essas oportunidades. Então, aqui eu já criei o projeto. Conseguiu, Adolfo? Pronto. Aí eu vou voltar aqui para o problema. Esse aqui é um problema bem simples, né? Que espero que você já tenha superado esse tipo de problema. Aqui, suponha que a empresa produza dois tipos de minérios de ferro, do tipo 1 e tipo 2. A venda de 1 tonelada de minério, eu estou com a mania de fazer isso aqui, resulta no lucro de 7. Minério tipo 1 resulta no lucro de 7. E o minério tipo 2 resulta no lucro de 10. Suponha que a produção do minério 1 necessite 20 homens, né, dia, 20 humanos. Eu estou gostando mais de botar humanos. Humanos, 20 humanos por dia. Enquanto a produção do segundo tipo requeira 20. Eu até vi um livro que ele fala hora humana, achei legal. 25 humanos por dia. Diariamente. Depois eu consigo agora vou contar mais. Formule o problema na linguagem OPL. Então, antes de modelar na linguagem OPL, vocês têm que modelar na linguagem matemática, né? Modelagem matemática. Por isso que eu sei que tem gente que, eu não. Qual é a solução, professora? Como é que resolve? Isso é importante, mas você conseguir pensar no problema e modelá-lo, vem na frente. Porque se você não faz isso, ele não consegue avançar. Então, nesse problema, eu vou ter duas variáveis: a quantidade em toneladas de minério a ser produzida, tipo 1, e a quantidade de toneladas de minério tipo 2 a ser produzida. Vou querer maximizar o lucro, aqui é a função de lucro, aqui é 7x1 mais 10x2. A função de recursos humanos, que seria 20x1 mais 25x2 menor ou igual a 500, que é a disponibilidade de recursos humanos. E as variáveis x1 e x2 são maiores ou iguais a zero. Tá? Então, seria essa a modelagem. Alguma dúvida nessa modelagem? Sim ou não? Não, tranquilo. Lembrando, quem não está acompanhando no Ceplex, acompanhe aqui, porque aí fica mais fácil depois se vocês forem rodar. Aqui está aqui modelando o problema na linguagem OPL. Aqui está a modelagem. Eu só vou querer que vocês copiem. Só copia, Adolfo, essa parte da modelagem, cole lá. Lá, espera. Antes de copia, Ctrl C. Aí eu venho aqui nesse projeto aqui, né? No meu arquivo Simplex, no Ceplex. Aí eu vou criar um novo. Aqui, né? Aqui novo. Não. Aqui, minto. É nesse coisinha aqui, ó. Essa pastinha para baixo. Eu vou abrir aqui e clicar em modelo. Aí aqui eu vou fazer o modelo aqui na aula 2020.1, né, que é o nome do meu diretório, e vou botar exemplo 2.2 e concluir. Ó, vou abrir isso aqui, ó. Aí depois que abre, eu vou colar aquele código que eu falei lá.
Conseguiu abrir esse arquivo? A dor ficou lá? Pronto. Aqui, gente, ó, tudo que está depois dessa barra barra é comentário. Eu gosto de colocar comentário porque, por exemplo, você faz uma modelagem hoje, você volta daqui a 2 semanas, você mesmo fez, mas você esquece tudo. Então, o que, é que eu fiz aqui mesmo? Eu não sei o que eu fiz nesse negócio. Então, eu gosto de colocar comentários em tudo aqui, ó. Esse aqui é simplesinho, não vai precisar muito, mas também não uso acento, nem caracteres especiais, nada disso. Aqui eu estou definindo as variáveis de decisão. Para definir as variáveis de decisão, eu vou colocar esse devar. Devar float. Aqui é float mais. Por que é float? Vocês lembram que eu falei no início? Eu falei que é float. Exatamente, Júlia, reais. Nesse caso, mais é o positivo, né? Reais positivos. Então, aqui nesse float mais, já estou dizendo que as minhas variáveis são maiores que zero, maiores ou iguais a zero. Então, nem preciso colocar uma restrição sobre isso, porque só essa linha, esse códigozinho aqui já me diz isso. Então, tem uma variável de decisão do tipo reais positivo, do tipo x1, que é a quantidade do minério tipo 1. Aí eu tenho outra variável de decisão, devar float, né, mais x2, e sempre colocando um ponto e vírgula depois, né? Aqui eu botei os comentários que as variáveis pertencentes aos números reais. A função objetivo, eu vou definir aqui, ó, maximize, aqui, 7x1 mais 10x2. Eu poderia criar uma variável lucro e depois dizer maximize lucro também. Mas vocês percebam que a forma da escrita é praticamente a mesma da forma da modelagem aqui, ó. Não tem muita diferença. Então, aqui maximiza. Se botar minimize, vai minimizar. E as restrições? Eu vou escrever esse subject to, abrir chave e fechar chave. E tudo que tiver no meio são as restrições, né? Poderia ter outras restrições, mas eu sempre tenho que abrir e fechar a chave. E todo comando de linha, todo comando, depois que termina, tem que ter um ponto e vírgula. Então, aqui é o nome da minha restrição, que é REC humanos. Então, e aqui é 20x1 mais 25x2 menor ou igual a 50, a 500. Então, aqui seria a modelagem. O que, é que vocês acharam da cara dessa modelagem? Muito difícil, muito fácil? Entendido? Alguma dúvida aqui? Aqui, esse ponto agora é bem importante. Para vocês conseguirem rodar a modelagem, vocês vão ter que criar um arquivo de execução. Geralmente eu sempre crio um arquivo de execução para o modelo que eu vou fazer, né? Um para cada modelo. Então, nesse caso, eu vou criar aqui, ó, no mesmo canto que eu vim para criar um arquivozinho do modelo, eu vou criar aqui para configurações de execução. Clico. Aí eu vou colocar, como essa configuração de execução era para esse exemplo 2.1, 2.2, eu vou botar exemplo 2.2 e OK. Aqui. Aí eu vou pegar esse meu exemplo, que está aqui, ó.
esse meu modelo, ó, que está aqui, e vou jogar para dentro dessa pasta de execução. Então, eu pego e arrasto. Tem certeza? Tenho. Então, aí já arrastei. Aqui, quando eu clico em cima do meu modelo de novo, eu posso salvar aqui em cima, ó, salvar. Quando está habilitado, quer dizer que eu mexi em algum canto e não salvei. Então, salvei. E eu vou clicar em cima da execução, onde tem esse tipo, continue, né? Para voltar a gravação, né? Lá, onde tem play, o play, né? Tem esse play aqui. Aí você vem aqui em cima e clica em executar. Ó, tá vendo que ele tá rodando? Já achou a solução, gente. Demorou 0,17 milésimos de segundo. Então, aqui está a solução, ó. O valor da minha função objetivo é 200, x1 tem o valor 0 e x2 tem o valor 20. Tudo bem até aí? Conseguiu, Adolfo? Roda aí para ver se aí me deu um feedback. Deu certo? Pronto. Aqui foi o problema 1, né? Alguma dúvida nessa modelagem? A gente vai. Nessa aula, a gente vai conseguir modelar problemas um pouquinho maiores. A ideia é essa. Só que eu vou tirar aqui, por exemplo, ó, eu vou tirar esse ponto e vírgula do final dessa frase. Vocês estão vendo que já aparece erro, ó? 2 erros. Ó, sintaxe, é inesperado esse fechamento agora de chave, ó, aqui. Então, só porque eu não coloquei esse ponto e vírgula. Então, vocês dão uma olhadinha que ele marca, né, a linha. Esqueci aqui a linha. Aqui, ó, tá aqui onde tá o erro. Então, aqui dá para ter uma noção se vocês cometeram algum erro. Aí vamos seguir. Aí é o mesmo problema da mineradora, só que agora eu vou ter o minério tipo 3, que também tem ó, suponha um novo tipo de minério tipo 3 que possa ser produzido, que demande 30 horas homens por dia e renda 13 de lucro, né? Então, entraria isso na variável, na função objetivo. Supõe ainda que cada minério possua limites mínimos e máximos de produção e que necessite de uma quantidade de prateleiras para armazenamento. Então, conforme está aqui, né? Então, eu vou ter essa quantidade de prateleiras para armazenar, né? Preciso. Aqui eu tenho a quantidade mínima e máxima de produção. Então, ficaria esse modelo. Aqui, as variáveis, seria o minério tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3, a quantidade deles. Maximizar o lucro, que aqui seria a função de lucro. Aqui as restrições de recursos humanos, sabendo que o outro minério, o terceiro minério, usa 30 humanos. E aqui seria o de prateleira, né? Então seria 4x1 mais 2x2 mais 4x3 menor ou igual a 50, que é o número de prateleiras que eu tenho disponível. E aqui as demandas, né? Mínima e
mínima, né, ó, mínima para cada um e máxima para cada um também. Tudo bem? Alguma dúvida na modelagem? Não? Não, tranquilo. Aí aqui, vou fazer da mesma forma, copiar esse código, só copiar também, e vamos colocar lá, lá eu explico. Aqui eu vou abrir um novo modelo, né, que é para essa questão, que é 3.2. Aqui o novo, aqui modelo, eu vou botar exemplo 3.2. Aqui já abriu, né, um novo modelo. Aqui eu copio. Só falando aqui um pouquinho do modelo. As variáveis são do tipo float também. Ó, variável 1, 2 e 3. Aqui aumentou essa variável, né? Aqui a função aumentou essa parte aqui, do recurso do minério 3. Aqui, maximize, né? Continua sendo maximizar. E aqui, gente, nas restrições, eu vou ter mais restrições, né? Aqui eu tenho a restrição de recursos humanos, ó, 20x1, né? Que o nome da restrição, ó, tá vendo? REC humanos, e dois pontos. Aí 20x1 mais 25x2 mais 30x3 menor ou igual a 500. Fecha com ponto e vírgula. Aí prateleiras. 4x1 mais 2x2 mais 3x3 menor ou igual a 50. E aqui o mínimo e máximo. Eu botei mínimo x1, aliás, min1, aí dois pontos, aí botei maior ou igual a 4, min2, x2 menor ou igual a maior ou igual a 2, min3, x3 maior ou igual a 6, aí máximo 1 maior ou igual a menor ou igual a 8, máximo 2, x2 menor ou igual a 5 e x3 menor ou igual a 12. Aí lembrando, fecha aqui eu abri, ó, subject to, e aqui eu fecho a chave, ó. Essas são coisinhas meio padrão que a gente se esquecer vai dar um erro. Se eu tirar aqui, ó, tá vendo que ele já dá um erro, ó? Apareceu o erro aqui e já aparece a linha, que é no final. Aqui eu vou salvar. Para conseguir rodar isso, eu vou criar o meu arquivo de execução. Aí eu vou vir aqui nessa coisinha aqui, nessa pastinha, clicar aqui nesse configuração de execução, que é esse play, e vou criar com o mesmo nome do meu problema, para ficar mais fácil. Concluir. Aí depois eu só vou pegar o meu problema e arrastar para dentro dessa pasta de execução, 3.2, do exemplo 3.2. Ok. Aí agora eu vou executar. Já saiu, gente, a solução. Foi mais rápido que o outro, mesmo com mais uma variável. 0,8 milésimos de segundo. Então, aqui, ó, tá aqui a solução objetiva, falou do objetivo 156. Aqui tem aqui os valores das restrições, das variáveis x1 igual a 4, x2 igual a 5 e x3 igual a 6. Tranquilo? Deu certo, Adolfo, essa segunda? Alguém tem alguma dúvida?
Valeu. Agora vamos para a última. Já estou quase. É o último exemplo, gente. E depois eu explico o que é do ponto extra. E, e aí vocês fiquem tentando baixar, enfim. Veja um vídeo que eu postei lá no Cigarra também, que ele explica. O link, assim, acabei de colar também. Está na notícia da aula de hoje. Aqui, um problema de transporte. É, vamos lá modelar esse problema primeiro, depois eu vou explicar. Só que nessa parte de modelar problemas maiores, é muito importante aquela questão da formulação compacta que eu falei para vocês, que é usando os índices, né? Os índices X e J, usando somatório, né? Somatório de aqui. Então, isso aqui vai ser bem útil agora. Prestem atenção nessa parte. Suponha que uma empresa possua 3 centros de distribuição de sal e 4 supermercados. Então, eu tenho 3 centros aqui, CD, 1, 2, 3, e 4 supermercados. Mercado 1, 2, 3 e 4. Cada centro de distribuição tem uma oferta em toneladas e cada mercado tem uma demanda. Então, cada mercado, né, tá aqui, mercado 1 tem a demanda, 2 aqui, 3 e 4 as demandas. Aqui eu vou ter, em cada centro também, vou ter as distribuições, aliás, vou ter as ofertas e pronto. Aí, além disso, os custos de envio de uma tonelada de sal de um centro de distribuição para o mercado são distintos. E as tabelas sintetizam esses dados. Aqui eu vou ter os custos, por exemplo, do mercado 1, do centro 1 para o mercado 1, do custo do centro 1 para o mercado 2, e assim por diante. Então, primeiro, vamos modelar esse problema, né? Nesse caso, é um problema de transporte, e eu quero saber a quantidade de sal que deve ser enviada do centro de distribuição 1 para o mercado J. Note, gente, que o total de variáveis vai ser igual a 12, né? Aqui vocês não esquecem mais, né? É 3 vezes 4, né? Nesse modelo, eu vou minimizar esse custo de transporte. Então, a forma de minimizar seria essa, ó. O somatório de I variando de 1 a 3, que 3 é o número de centros de distribuição, né? Eles vão variar de 1 a 3. E J, somatório de J variando de 1 a 4, vai ser esse 6J vezes XJ. Lembrando que 6J justamente é essa matriz aqui de custos. Ó, 6J é essa matriz aqui de custo, né? Então, aqui seria o custo X11, X12, X13, X14, X15. Aliás, desculpe. X2, não, X não, C21, aí C22, C23, C24. E aqui C31, C32, C33 e C34. Então, aqui seria os custos, né? Essa matriz de custos. Seria a matriz de custos. Então, eu vou ter, né, a multiplicação do custo
vezes a variável, aí eu vou ter a quantidade transportada e vou ter aquele custo daquele trecho, e assim por diante. Então, o que essa função diz é o quê? Que eu estou fazendo lá a primeira. A primeira eu estou fazendo 40x11 mais 36x12 mais 42x13 mais 39x14 e assim por diante, até 44x34. Então, aqui é o que essa linguagem está falando. Todo mundo entende isso aqui, gente? Essa forma aqui? Sim, tranquilo, vou continuar então. Aí, aqui que às vezes a gente às vezes se enrola um pouquinho. Por exemplo, nessa restrição da demanda, eu vou ter o quê? Tudo que entra naquele mercado, tudo que entra naquele mercado tem que ser, nesse caso eu coloquei a questão de maior ou igual, né? Maior ou igual a demanda. Maior ou igual, porque se botar menor, vai, como é custo, vai dar zerado. Não, maior ou igual a demanda, que é a demanda mínima. Então, por tudo que vem do centro 1, 2 e 3, somados, tem que ser maior ou igual a 200 para o mercado 1. Aí eu vou fazer para o mercado 2 a mesma coisa, no mercado 3 e no mercado 4. Então, eu vou ter o quê? Para ir de 1 a 3, né? Somatório de x e j variando de x1 até 3, maior ou igual a dj, para cada j. J é o mercado, é o mercado. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter aqui, vamos traduzir essa função aqui. Na verdade, elas são quatro restrições, né? Essa aqui, aliás, três, né? Aliás, quatro. Para o mercado 1, mercado 2, mercado 3, mercado 4. Por quê? Ó? J variando de 1 a 4. Então, aqui eu vou ter J igual a 1. Eu vou ter o somatório de x e j variando o i de 1 a 3. Então, eu vou ter x1, 1 mais x21 mais x31 maior ou igual a dj. Qual é a demanda do mercado 1? Que é o j é igual a 1, né? Vai ser 200. Aí eu vou fazer isso para o mercado 2, 3 e 4. Já do lado da oferta, eu tenho três centros, né? O centro 1, centro de distribuição 1, centro 2 e centro 3. Só que nesse caso, quem vai variar não vai ser mais o I, vai ser o J. Que o J vai ser o quê? Tudo que sai do centro tem que ser menor do que a sua oferta. Então, tudo que sai do centro 1 para o mercado 1, tudo que sai do centro 1 para o mercado 2, sai do centro 1 para o mercado 3, para o mercado 4, tem que ser menor ou igual à sua oferta. Então, eu vou ter o I igual a 1, para todo o I variando de 1 a 3. I igual a 1, e eu vou ter aqui x 1, 1, mais x, aqui no caso x igual a 1, né? E aqui 2, né? Variando j, x1, 3, x1, 4, menor ou igual à oferta do primeiro centro. Aí eu vou lá e olho qual é a oferta do primeiro centro, né? Eu não lembro agora. Seria o valor do primeiro. E assim por diante, para o centro 2, centro 3. Então, nessas restrições que tem essa questão das restrições, né? A forma compacta. Vocês têm que ver quem está variando para conseguir modelar. Então, deixa eu só ler isso aqui, ó, para fechar.
No modelo acima, o X e J representam as variáveis de custo de uma tonelada do centro de distribuição e distribuição de I para o mercado J. Os parâmetros DJ e OJ representam, respectivamente, a demanda de cada mercado e as ofertas de cada centro. Tudo bem? E aqui, gente, entender essa modelagem compacta, alguma dúvida? Que essa aqui é bem importante para conseguir a parte da modelagem. Como eu falei, a parte do Ceplex é muito parecido com a parte da modelagem. Então, a gente entender bem como foi feita é importante para a gente poder continuar. Alguma dúvida na nossa modelagem? Não? Sim? Talvez? Não? Não? Que bom. Agora vamos para o modelo. Vocês vão copiar esse modelo aqui, como a gente fez nos outros. Copiem até o final, né? Até a chave fechar. Voltamos lá para o Ceplex. Aí a gente vai criar um novo arquivo modelo. Agora eu vou colocar exemplo 4.2. Exemplo 4.2. Abriu aqui e eu vou copiar. Já vou salvar aqui. A gente, nesse caso, quando a gente tem índices, a gente, antes de começar a modelagem propriamente dita, a gente vai dizer de quanto a quanto varia esses índices. Lembra que na modelagem a gente coloca I varia de 1 a 3, J varia de 1 a 4. Então, a gente tem que fazer isso logo nesse modelo, quando a gente começa. Então, os parâmetros, por exemplo, custo é um parâmetro, é um dado que eu dou para o meu problema. Por exemplo, distância pode ser parâmetro em algum tipo de problema, né? As horas usadas para a produção daquele produto também pode ser um parâmetro em algum problema. Então, tudo que é dado, a gente chama de parâmetro. Então, a gente sabe que... Aí eu coloco palavras que mostrem, que deixem claro o que seria, né? Por exemplo, aqui parâmetros, aqui é uma variável inteira, N sem diz. Aqui seria o quê? O número de centros de CDs. Ó, o número de centros de distribuição. Então, a gente sabe que o número de centros de CDs, né, centros de distribuições, é igual a 3. Aí eu quero, esse vai ter um range, que é uma variação, que vou chamar de CDs, né, que seria centros de distribuição, que varia de 1 a um número de centros de distribuição, que seria igual a 3. Ah, professora, eu posso colocar logo aqui que é 3, né? Poderia, só que eu prefiro colocar assim, separado, porque às vezes você não precisa mexer no seu código. Porque você mexe lá no parâmetro, lá o valor, se mudar para 4, você chama de uma planilha, aí você só vai mudar esse número de centro de distribuição. Se tiver mais um ou se sair um. Então, aqui, eu estou dizendo que o número de centro de distribuição, aqui, esse int, NCDIS, estou dizendo que é igual a 3. E eu estou dizendo que tem um range, né, que vai variar, uma faixa que chama CDIS, que vai variar de 1 a 3. Eu só estou dizendo isso aqui. Mercado é a mesma coisa, né? Então, eu boto aqui, seria o número de mercados, esse inter N mercados seria o número de mercados. Vou botar aqui errado. Pode falar, Júlia. Professora, boa noite. Boa Esse noite. range pode ser diferente? Tipo assim, dependendo do problema, ele pode ser maior? Claro, exatamente, pode sim. Ah, meu tem 10 pontos de origem. Aí, então, esse N aqui, você pode botar 10, 20, 100. Para vocês terem ideia, tem problemas que depois eu até no final posso abrir,
Você pode ter esse range variando de 100, 70, né? Dependendo do que você está tratando. Imagina se você tem número de funcionários e aqui máquinas. Eu tenho 70 funcionários, então o I vai variar de 1 a 70. Então você pode colocar isso tranquilamente. Tudo bem, Júlia? Pronto. Aqui, deixa eu apertar aqui um negócio. Para o mercado a mesma coisa, né? Então, eu estou só definindo que o número de mercados, né? N mercados, o int, né? É um número inteiro e ele é igual a 4. Aqui eu vou botar número de mercados. Número de mercados. E eu estou dizendo que vai ter um range que chamado mercados, que ele varia de 1 a N mercados. Nesse caso, varia de 1 a 4. Então, aqui eu só defini esses ranges. É tipo isso aqui, né? Estou fazendo só isso aqui do modelo, gente. Dizendo que o I varia de 1 a 3 e o J varia de 1 a 4. No caso, meu I eu chamei de mercado. Aliás, meu I eu chamei de centro de distribuição, CENDIS, e meu J eu chamei de mercados. Aí aqui, né? Aqui, como eu tenho um parâmetro que eu tenho que fornecer para o meu modelo, que é o custo. Eu estou definindo que o custo é uma variável tipo float, que é uma variável pertencente aos reais, né? Chamada custo, que aqui eu coloquei o contrário, é isso. Que cada. Aqui está o contrário. Aqui é mercado e aqui é os centros, né? Eu acho que é isso. Vou ter que o contrário. Aqui é o mercado 1, né? Só para consertar. Mercado 1. Mercado 2. Agora deu um. Mercado 3. Mercado 4. Aqui o centro 1. Centro 2. Centro 3. Então, aqui está essa tabelinha, gente. Justamente essa tabelinha que está aqui, ó. Essa tabelinha que está aqui. Eu coloquei. Então, aqui eu vou abrir, né, um parêntese. Parêntese, não. Colchete. Vou abrir um colchete. Aí, para cada linha, eu faço, né, escrevo aqui, entre vírgulas, né, os elementos. Abro o colchete e fecho. Para a segunda linha também, que é do centro 2, abro o colchete e fecho. Para a última também, centro 3, abro o colchete e fecho depois o final. Então, aqui seria a matriz de custos. Aí eu vou fazer a mesma coisa para a oferta, né? O float também, o tipo reais da oferta, só que a oferta só se refere aos centros, não é isso? Então, aqui eu estou dando aqui esses dados. Estou dando esses dados aqui, gente. Ó. Esses dados aqui do centro. E aqui o float da demanda, que é dos mercados. Né? Aqui também. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida nessa definição? Eu não fiz nada do modelo, eu só defini os ranges e as variações e deu os dados. O modelo vai começar aqui, na verdade. Até aqui, alguma dúvida? Essa é mais chatinho, mas depois que a gente faz a primeira, as outras fica mais tranquila. É só seguir esse modelinho, não tem muito mistério. Alguma dúvida aqui? Posso seguir? Quem está acompanhando aqui a modelagem? Não, sim, talvez. Ah, tranquilo. Aqui eu estou definindo as variáveis de decisão.
Aqui, a variável do tipo, ó, devar é variável, né, gente? Decisão, devar, float mais, variáveis reais. Aí eu chamei minha variável de que transporte, que transp, quantidade transportada. Mas poderia ser x também, tranquilo. Aí, só que essa minha variável de decisão, ela tem o índice, o primeiro índice seria 100 dias, que se eu for lá em cima, ele varia de 1 a o número de centros de distribuição, e o índice 2, ele varia de 1 a o número de mercados. Então, é como se eu dissesse que o I, né, é IJ no caso, só que eu digo que o meu, eu coloquei o I como CENDI, centro de distribuição, e mercados. Aqui a função objetivo. Aqui eu estou dando minimize o somatório, né, o sum. Ó, aqui é sum, é somatório, né? Esse somatório aqui, ó. Esse somatório. Ó, somatório de x1 variando até 3 e, somatório, e j variando de 1 a 4. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que o somatório de C em CENDIS e M em mercados, vírgula M em mercado. Então, estou dizendo que o somatório de C entre 1 e 3 e M variando entre 1 e 4. Eu poderia escrever isso aqui, gente. Eu poderia colocar 1, 2 pontos, 3. Poderia, estaria certo. Só para deixar o meu modelo mais se eu precisar mudar alguma coisa, eu só preciso mudar aqui em cima, não preciso chegar nas restrições, porque se eu mudar aqui o número de centros aqui, eu não preciso ir na restrição modificar. Por isso, assim, é mais. Pode parecer mais complicado, mas no final ele vai ser mais prático. Aí o custo será o quê? Ó? Custo de C, né? Que eu defini C e M, vezes a quantidade transportada, C e M. Porque C ele está em CENDI, né, de 1 a 3, e M em mercados. É como se fosse IJ, gente. E aqui está minimizando. As restrições. Aí, as restrições, a gente sempre vai começar, gente. Lembra que quando eu fui explicar essas restrições aqui, eu comecei explicando, tipo, do foral para todo J. Então, para J igual a 1, aí eu boto J igual a 1, aí eu vou ter isso, isso, isso. Para J igual a 2, isso, isso, isso. Então, para a lógica também da programação no Cplex, é mais. Você começa pelo foral, né? Pelo para todo, né? Que esse azinho para baixo. Então, eu vou aqui, ó. Para todo ter incendis, que é justamente isso aqui, ó. Para todo, né? Aqui eu estou essa restrição aqui, ó. Para ir de 1 a 3, né? No caso, incendis é de um variando de 1 a 3. Eu vou somar todos os mercados, M mercados, que é o mercado 1, 2, 3 e 4. Vou fazer a quantidade transportada disso, né? Somatório da quantidade do mercado 1 no centro 1, mercado 2, mercado 3, mercado 4 no centro 1. Tem que ser menor ou igual à oferta de C, desses centros de distribuição. Agora, para capacidade dos mercados, para todo M em mercados, eu vou somar todos os centros de distribuição e fazer a mesma coisa, só que vai ser maior ou igual à demanda desse mercado. E aí, gente, essa parte dessa modelagem pode ser mais complicadinha, mas vocês conseguiram entender? Aqui é treino, né? Treino, dá uma olhadinha depois. Entendeu aqui, todo mundo? Adolfo conseguiu, Júlia, Maria, Tiago, Leonara, Bremer, só quero chamar de Bremer. É Bremer, professora. Hã? É Bremer, é o som de M. Eu brinco com a galera que é só pensar em Brahma. Sim, só quero chamar Bremer, mas não, é Bremer. Tá, vou pensar na Professora, Brema. eu ainda tava lutando aqui pra baixar, porque o link que tinha no vídeo lá do rapaz dava como página não encontrada. Ah, Aí
Tem outros programas aqui no Tem, acadêmico deles. Aí eu tem esse tô. link aqui, ó. Esse outro link. Sim, sim, Esse- pronto. Pronto. Ah, sei qual é. Pronto, aí então é o que eu tava vendo. Pronto, que massa, que bom. A Júlia conseguiu também nesse. Então, só para finalizar aqui, para vocês começarem a tentar resolver, aí eu vou criar um modelo de execução para esse modelo aqui. Aí eu vou, exemplo 4.2. E vou arrastar, né, esse modelo para dentro do modelo de execução. E aqui vou rodar. Achou a solução até mais rápido que o outro. Parece mentira, né? Mas deu 0,7 milésimos. Aqui está o valor da função objetivo. Vou só apagar aqui. Aqui está o valor da função objetivo, ó. E aqui está o valor das variáveis. Aqui, ó. Qtrans, qual é o nome das minhas variáveis, ó. Aqui os valores dela. Tá aqui os valores. Ah, ficou menor aqui, dá para ver melhor aqui. Se eu botar o mouse aqui em cima, aparece, ó. 0, ó, x1 é 0, x2 150, né? Aqui dá para... Aparece amarelinho quando eu boto em cima. Então, seria isso. Para o exercício, gente, eu tenho esse problema aqui, que é um problema de transporte, ó, com 5 origens e 7 destinos, 35 variáveis. Então, eu quero que vocês formulem esse problema e mandem para mim. Vou colocar até dia 7, tá, gente? Aqui, até dia 7 de agosto. Basicamente, gente, vocês vão usar esse padrão aqui, ó, desse problema anterior, né? Vocês vão definir as origens, né, de quanto a quanto varia, os destinos. Vão ter que colocar aqui essa matriz de custo. Aí, nesse caso, eu vou ter, ó, tem as disponibilidades e necessidades. Então, vou ter restrições, em vez de ser de oferta e demanda, eu vou ter de disponibilidade e necessidades, né? Disponibilidade dos que estão enviando, né, da origem, e necessidade dos que estão recebendo, com o objetivo de minimizar, ó, minimizar o custo. Então, é um espelho desse problema aqui, gente. Basicamente, é meio ponto de graça para você. Tá bom? Ou abono das 7 faltas de uma atividade. Então é isso, tá? Eu vou botar a data até amanhã, que aí vocês podem fazer e enviar. Pode falar, Júlia. Professora, nesse exemplo, a faixa vai ser do mesmo caso dessa anterior que a senhora fez? Não, a faixa aqui, ó, eu tenho 5 na origem, né? Então eu Sim. vou criar até, pode até mudar os nomes, né? Pode usar os mesmos, mas ficaria sem sentido, né? Sem distribuição, mas você pode colocar origens, N origens, aí seria 5. Aí eu vou ter a variação entre 1 e 5. Aí o destino, eu vou ter 7, então vou ter o valor 7, né? Vai ser, eu vou modificar, né? Aqui, ó, esses números aqui vão ter que ser modificados, todos esses. Tem que colocar também essa matriz desses, que aqui eu não sei o que é, gente, depois vocês... Aqui é um kit, primeiro socorro, gira... O quadro apresenta o custo de transporte, né? Então, seria os custos de transporte, né? De um para outro, de um local para outro. Então, seria, vocês vão colocar essa matriz de custos aqui, que é um pouquinho maior do que essa, mas lembrando, né? Cada linha vai ser um abre e fecha colchete e cada valor vai ser entre vírgulas. Lembrando, se der tirar aqui um negocinho, vai aparecer um erro. Às vezes o erro é só um ponto e vírgula, gente, no final da frase. Lembre que todos
final tem que ter. Nesse caso aqui, o código inteiro do Minimize acaba aqui, por isso que não está em cada linha, porque o código inteiro é esse tudo aqui, ó. Minimize a função de somatório do custo, né? Seria tipo isso, né? Ó. Por isso que eu botei assim em linha para ficar mais fácil, sabe? Mas aí poderia ser assim também, ó, para ficar mais entendível. Aqui é uma função só. Aqui também, para restrição também. Tudo isso se refere a uma restrição, por isso que está assim. Aí tem que ajustar de acordo com esses dados aqui, mas é basicamente ajustar, né, de acordo com esses dados, é, essa modelagem aqui de cima, tá bom? Vou botar aqui amanhã. Deixa aqui, deixa assim, só, aqui eu não vou consertar não, que eu já postei lá, só vou ajustar no CIGA no horário. Então, tentem baixar com esse link aqui, tá bom? Quem não conseguiu baixar ainda, tá no chat, que também tá, é só olhar também na gravação, vai aparecer. Mas esse link foi o mesmo que eu postei na notícia. É bom saber que o link tem esse erro lá naquele vídeo do professor lá. Tudo bem, gente? De qualquer forma, eu vou dar um intervalo até 20h40, mas eu vou ficar aqui. Mas não necessariamente vocês precisam entrar em contato, mas se tiver alguma dúvida, podem falar comigo. Mas agora, em relação ao exercício que tem que fazer, tá esclarecido? Tá? Tudo ok? Então, Pronto. Então, eu vou encerrar aqui. Eu vou dar um intervalinho até as 20h40.